estamos aqui, mais um podcast Elas e o Pai. Tô um pouquinho rouca hoje, mas a gente tá firme e forte. Que hoje eu tenho muita alegria de estar aqui com vocês no nosso podcast, que espero que ele vá bem longe, ultrapasse as fronteiras do Brasil e espalhe por esse mundo. E hoje eu tenho uma convidada, não vou enrolar muito especial, né? Para vocês que não conhecem, Thaís Caiado, né? Para vocês que não sabem também, minha filha não parece, a gente parece irmãs, sempre foi desde pequena, mas hoje é um podcast para mim muito especial, muito mesmo, e Amém. Seja bem-vinda, né? Vou chamar de Thaís, minha filha, às vezes. Aqui a gente vai se... Amém. Aqui a gente vai se combinando aqui, espero que seja uma conversa legal. Amém. O pessoal é louco para conhecer da nossa vida, hoje a gente vai conhecer um pouquinho, né? Vamos ver se vai dar certo isso, tudo meio junto e misturado. Tô com medo. Um dia desse ela falou assim pra mim: mãe, como é que tu consegue fazer isso? Lembra dessa pergunta? Uhum. Tu não tem vergonha? Porque eu cresci com ela e ela não subia nem no palco, gente. Tipo, ela não fazia nada, não gostava de falar na frente de ninguém. E hoje, vendo assim, ela com esse podcast, eu assisto todos. É uma bênção na vida de muitas pessoas. Vamos começar então. Uhum. Minha filha, minha amada, né? Eu não vou falar nada de ti. Hoje quem vai falar, o pessoal quer saber da tua vida, né? Conhecer de novo. Vamos. Até porque tem gente que não sabe, né? Quem é Thaís Caiado. E para mim é uma honra estar aqui. Mas me conta, quem é Thaís Caiado ou Thaís Moreira, né? Com nome de casada. Thaís Caiado Moreira. Thaís Caiado Moreira. Bom... quem é Thaís, né? Eu me definiria como uma mulher pecadora que foi encontrada por Deus, dentro da igreja, mas encontrada por Deus e muito amada por Ele. Sou filha de pastor e esposa de pastor hoje, mas o Senhor me encontrou e eu acho que se eu puder me definir, é encontrada por Deus. Legal, Thaís. Mas aí, filha de pastor, esposa de pastor, me conta aí, né, a sua visão. Uma coisa é eu contando sobre você, né? Outra coisa é você contando sobre a infância. Conta aí a sua história, com quantos anos você aceitou Jesus, porque esse negócio de filha de crente, crentinho, não tem nada a ver, né? Não tem. Não tem nada a ver. Como foi a sua infância? Cresceu na igreja, eu já sei, mas o povo não sabe. Então é mais difícil de contar que eu não sei. Bom, olha pra gente. Eu cresci na igreja, na Nova Igreja Batista, né? Que na época era Igreja Batista da Chapada, que é um bairro daqui de Manaus. E eu cresci na igreja. Então, desde sempre eu ouvi falar de Jesus. Desde sempre eu frequentei a escola bíblica dominical. Sempre decorei muitos versículos. Então, eu sempre conheci o Senhor como profeta, né? Eu me identifico muito com o profeta Jeremias, né? Que ele, desde da barriga da mãe dele, ele já era prometido ao Senhor e assim eu fui. Então, eu conheci Jesus, conheci a igreja e amava a igreja. Eu não tinha... Acho que o que foi muito bom na minha infância é que eu cresci numa boa igreja, numa igreja saudável, né, que não me feriu. Porque uma coisa que me falavam muito era: ixi, todo filho de pastor se desvia. Vixe, você não vai... Daqui a pouquinho tu vai se desviar. E eu ouvia muito isso, né? N fatores, principalmente a graça de Deus me fez não me desviar. Assim, não totalmente, né? Pelo menos. Mas uma coisa muito boa foi que eu cresci numa igreja saudável e numa família também estruturada, com pai e mãe. O meu pai se tornou pastor, acho que eu nem lembro quantos anos eu tinha, acho que minha mãe vai lembrar mais. 5 anos. 5 anos, eu ia falar 5, mas por aí mesmo. Então, a minha consciência maior já é sendo filha de pastor. Eu não tenho muita lembrança de eu não sendo filha de pastor. Então, eu era filha de pastor e de uma igreja que foi crescendo muito rápido. Então, uma igreja grande, onde todo mundo me conhecia, todo mundo sabia quem eu era, estava todo o tempo de olho nos meus defeitos e qualidades. Então, eu cresci nessa realidade, né, de cristã, numa boa igreja, mas como toda pessoa que cresce numa igreja, isso não diz nada, né, da sua salvação, de realmente ter o Espírito Santo dentro de você. Eu lembro que eu aceitei Jesus por volta dos 8 anos de idade.
Eu tenho uma lembrança, eu não sei se tu vai lembrar disso, mas eu lembro da minha mãe falando de Jesus pra mim no ônibus, indo pra casa. A gente andava de ônibus e era indo pra Compensa, São Jorge. Eu não lembro onde estava indo. Só sei que eram os bairros daqui de Manaus. E a gente estava indo de ônibus e a minha mãe perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu falei, quero. E eu tava começando a compreensão, né, de tudo do evangelho. E aí um dia no culto, eu lembro que todo culto, quando o pastor falava, o pastor na época era o pastor Vanderlei, e todo culto ele pedia perguntava quem queria aceitar Jesus, levante a mão. E todo culto eu senti meu coração arder, mas eu ficava com vergonha. Com 8 anos? Com 8 anos. Eu era muito tímida, né? Eu ainda sou tímida. E pra mim era, meu Deus, era algo muito difícil de fazer. Mas um dia, eu não falei pra minha mãe, não falei pra ninguém. Eu simplesmente levantei minha mão. Quando eu vi, era minha mãe chorando, meu pai chorando, era todo mundo chorando. E eu me levantei. E naquela época, o apelo, não sei como é em todas as igrejas, não sei como é hoje ainda, mas naquela época você tinha que ir até a frente. E eu me levantei com 8 anos e fui até a frente. E naquele dia eu aceitei Jesus. Eu lembro que uma pessoa conversou comigo no final e eu aceitei Jesus. E foi marcante. Eu lembro desse dia, da imagem, do culto. Eu lembro, tem uma lembrança muito clara na minha mente desse dia. Então eu creio que nesse dia eu aceitei Jesus. Mas eu fui crescendo, né? Tornei adolescente na igreja. Nunca me desviei, assim, acho que eu nunca tive coragem de abandonar o Senhor. Eu tinha muito temor. Então, às vezes, os garotos pediam pra ficar, pra fazer, sei lá, de tudo, né? Adolescente. E eu não fazia por medo. Por temor, não era nem por eu amo a Jesus, não, era medo mesmo. Medo de minha mãe vai me matar, meu pai vai me matar, e de não decepcionar também. Acho que eu tinha muito esse temor o meu pai falava assim pra mim, era muito forte que ele falava assim pra mim, mais ou menos, minha filha, eu confio muito em você, mas se um dia você trair minha confiança, vai ser muito difícil recuperar. Então, nossa, isso me dava muito, muito, muito temor mesmo. Creio que isso me resguardou muito na minha adolescência, de não fazer besteira, assim. Esse temor de decepcionar, né? Meus pais, de decepcionar a Deus também, mas essa compreensão total de Deus ainda não tinha. Eu vim ter, acho que mais quando eu me tornei uma jovem mesmo. Eu tinha por volta de 16 anos. Aqui, o Nova Jovens da Nova Igreja Batista é com 15, né? Uhum. E aí, nessa época de 15 anos, eu entrei nesse universo de jovem. Fui logo para umas amizades bem ruins, dentro da igreja mesmo. E isso me ensina uma lição que hoje eu ensino jovens, né? E eu falo para eles que não é porque tá dentro da igreja que é uma boa pessoa, ou que vai te levar por um bom caminho, que vai te levar para perto de Deus, não. E é isso que aconteceu comigo. Eu comecei a me aproximar, eu tinha muitas boas amizades na minha época de adolescente, o que me resguardou muito também. Eu estudava numa escola cristã, e as minhas amigas, muitas delas até hoje são firmes, assim, né? Não se desviaram, algumas se desviaram, mas algumas não. E essas amizades eram muito boas. Elas me ajudaram a não também fazer besteira. Mas aí, quando eu passei para os jovens, comecei a ter amizades um pouco assim ruins. E por volta dos meus 16 anos, eu me apaixonei por um rapaz. Esse rapaz se apaixonou por mim primeiramente, né? E ficou adulando. E aí eu caí no papo dele. Caí não, né? Mas sim, me apaixonei. Mas como eu falei, eu tinha muito temor. Então não fiz... graças a Deus. Eu não fiz besteira, assim. Mas foi um período da minha época que eu me envolvi muito emocionalmente com esse rapaz, que era da igreja também, mas que não era um menino de Deus realmente para mim, não era. E eu tinha só 16 anos, né? Não podia nem sonhar. Bem adolescente? Bem adolescente, não podia nem sonhar em namorar. Eu pensar qualquer coisa assim. Então, extremamente levada pelas emoções. Na época não tinha WhatsApp, então era SMS, né? E eram vários SMS, a gente tinha um celular, eram vários SMS. Era ilimitado. Tinha aquele plano, né, da Vivo ilimitado. E eu lembro que uma vez, e eu gosto de contar esse episódio porque eu acho que ali foi minha conversão, realmente. Acho que talvez nem saiba disso, mãe. Revelações. Tá me conhecendo.
podcast. Mas eu lembro uma vez... Quer dizer, tu sabe da história, mas não sabe tudo que aconteceu por dentro. Eu tinha que ir no médico, eu tinha uma consulta médica. Eu tinha mesmo essa consulta, eu tinha que ir, era no centro. E eu já andava de ônibus sozinha, porque eu entrei na faculdade aos 16 anos. Então, era muito precoce. Eu passei na UFAM, na Universidade Federal daqui, com 16 anos. Então, já sempre muito precoce. E esses 16 anos, então, já andava de ônibus, já ia pro médico sozinha, no centro da cidade e tal. E aí, esse rapaz falou, deixa eu ir contigo. Eu falei, bora. E eu fui sozinha com ele pro centro, sem contar nada pros meus pais. E, cara, incrível, incrível. Nada, não tinha foto, não tinha Instagram na época, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Mas eu cheguei em casa, a minha mãe, do nada, ela perguntou, você estava sozinha? Tipo, por que eu não estaria sozinha? Eu sempre estava sozinha. Mas mãe, né? Parece que o Espírito Santo tem... Revela, fofoca. É 1 a 1 com ela. E eu fiquei, meu Deus, por que ela fez essa pergunta do nada? E ela perguntou do nada. Você estava sozinha? Tu lembra disso? Lembro, eu lembro. E aí eu falei pra ela, tava. E eu, naquela hora, assim, meu coração... Eu nunca tinha mentido. Deve ter mentido alguma vez, não lembro. Era muito raro mentir, muito mesmo. Você pode atestar isso, ela tá aqui na frente. E eu menti pra ela naquele momento. Eu não tinha feito nada de ficar, nada assim, ruim, digamos assim. Mas eu estava num lugar com uma pessoa que eu não deveria estar, sem a permissão dos meus pais. E menti, né? Que foi o pior. Mas a minha mentira não durou nem 30 minutos. Ela sabe disso. Deu nem 30 minutos eu já tava lá na porta do quarto dela, batendo, chorando, pedindo perdão, dizendo que eu tinha mentido. Aí eu nem lembro o que ela falou, porque pra mim era Deus. O esmagamento de Deus naquele momento era pior. Só sei que nesse dia eu fui tão esmagada por Deus, desse dia em diante, eu senti Deus me mostrando como eu era pecadora. Porque até então eu não fazia nada de errado, eu era da igreja. Pra mim... Era comportada. Eu sempre fui comportada. Não dava trabalho pra minha mãe. Não era nem de criança, não era da menina que ficava correndo. Vixe, eu não dava trabalho. Era só tolice. Mas não era assim, não era uma pessoa que... Não fui uma adolescente que deu trabalho. Mas naquele dia Deus estava me mostrando o quanto meu coração era ruim. E a partir desse dia eu lembro que nessa semana eu só chorava. Eu só chorava. E... o Senhor me esmagando mesmo. Eu lembro que eu fiz um diário, eu nem tinha no diário, mas eu fiz. E eu anotei uma resolução com o Senhor. Eu fiz uma aliança com Deus ali. Eu falei, Deus, que a próxima pessoa que eu me interessar, que eu gostar realmente, que tenha 3 pontos. Eu anotei os meus 3 pontos. Primeiro, que ele ame mais a Deus do que a ti. Segundo... Do que a mim, do que você. Que ele ame... Mais a Deus do que a mim. Isso. Segundo, que os meus pais e os meus líderes aprovem. E terceiro, que seja alguém que eu veja que realmente é teu, assim. Que eu não preciso ficar correndo atrás. Que Deus entrega ali pra mim. E eu lembro que eu fiz essa oração, apenas 16 anos, gente. Mas eu entendi naquele momento que eu precisava de Deus, eu precisava me arrepender. E foi... Eu não sei se tu lembra, mãe, mas foram uns 3 meses, assim, de esmagamento de Deus, onde quase todo dia, ou um dia sim, um dia não, eu chegava pra confessar algum pecado pra mamãe. Chegava, ela já tava assim, de novo? Conta tudo. Eu confessei pecado, assim, de quando eu tinha 3 anos de idade. Eu peguei uma bala, tal. Eu confessei todos os meus pecados que vinham na minha mente. Eu confessava um pecado, eu entrava pro meu quarto, tomar um banho, lembrava de outro pecado que eu tinha cometido, que minha mãe não sabia. Sei lá, coisa besta. Sei lá, o dia que eu dei um beijo, que ela não sabia, eu contei pra ela. E eu contei tudo, eu desnudei meu coração ali pra minha mãe. Tu lembra disso? Uhum. E foram 3 meses, assim, que eu confessei tudo. Foi uma lavagem de amor. Eu saí confessando. Mas era coisa, assim, que as pessoas podem achar besta. Mas pra mim era importante. Era o Espírito Santo, acho que, realmente testificando no meu coração. E eu creio que ali, talvez, foi realmente a minha conversão. Eu não sei, né? Não sei dizer. Porque quem nasce na igreja é diferente. Não é que nem quem veio do mundo, que tem um momento ali, todo mundo. Não, quem nasce na igreja, você passa por vários processos de conversão. Eu chamo de cultura de igreja. A gente é acostumado com essa cultura
né? Mas não tem um encontro real com Deus. Nós somos aculturados à igreja. Você já sabe tudo, já sabe o que falar no GA, já sabe meditar, decora versículo. Mas quem cresceu na igreja tem vários processos assim com Deus. Esse foi o meu mais forte, assim, mas desde aí eu tive alguns momentos assim também que Deus remexeu tudo de novo. Mas acho que esse foi uma conversão assim que eu posso dizer, uau, a partir daí eu fui uma pessoa diferente. Acho legal essa tua história, porque assim, nós temos muitos seguidores aqui, meninas e muitas com essa idade que você tem, né? Que você tinha na época quando Deus te confrontou, né? E agora? Vai ser minha? O que tu vai ser? Vai cumprir as profecias das pessoas que diziam que toda filha do pastor ia se desviar? Ou você vai decidir ser minha, né? Que chega ali naquela linha de decisão. E muitos jovens talvez estejam aí passando por essa fase e tu disse agora, é possível. É possível vencer tudo isso, vai dar certo, aguenta firme, Deus vai mandar. Acho que essa é a prova viva de que Deus, né, nos ama, né, mesmo a gente achando que não é tão pecador assim. Verdade. E de você, porque eu não cometo imoralidade, eu não roubo, não mato, então eu sou uma pessoa boa. Não. Deus vai mostrando o quanto o nosso coração é ruim, a intenção do nosso coração. O quanto sem Deus um pouquinho a gente tendencioso completamente para o mal, né? Então... Ai, Thaís, olha, mas legal, muito legal mesmo. Eu acho que eu hoje olho para você e vejo que mulher você se tornou, né? E não é fácil, porque às vezes as pessoas pensam assim, a filha do pastor vive orando de manhã, de tarde, de noite, o pastor vive orando de manhã, de tarde, de noite, não comete pecado, não erra, né? E não é assim que funciona. Temos falhas, temos erros, temos que pedir perdão, né? Temos que ainda mais a gente, né? Eu sempre digo para os pais assim, para os pais e para os filhos, quando eu estou fazendo aconselhamento, né? Eu pergunto assim, quantos filhos a tua mãe tem? Só tem eu, só tem fulano. Ela já foi mãe outra vez? Não. Eu falei, pois então para ela também é um aprendizado, né? Quantas vezes a tua mãe teve filho adolescente? Eu sou a primeira. Pois então ela também está aprendendo, tem paciência com ela. Né? Eu acho que na nossa relação foi muito assim, era tudo muito novo, nós fomos pais muito novos, né? Então, eu sempre digo para algumas mães assim, olha, ora que Deus tem misericórdia, Deus cria, entendeu? A gente não sabe de tudo não, a gente vai errar. É verdade. Mas eu acho maravilhoso, quero que você conte um pouco dessa história, né? Um pouco de como tu conheceu o Mateus, que é o seu esposo, como foi esse processo do namoro, como foi... rapidinho pra gente já passar para a parte do ministério, mas como foi esse processo, né? Porque às vezes os jovens pensam assim, porque não foi fácil para ele, né? Namorar com a filha do pastor não foi fácil, né? E o pessoal não sabe, mas ele já foi muito decidido. Ele sabia o que queria, ele focou, mirou no alvo e foi lá. É verdade. Bom, desde que eu fiz essa resolução com Deus, né? Eu tinha 16 anos só. E nesses anos após, alguns garotos se aproximaram. Eu me aproximei, mas eu sempre lembrava da resolução que eu tinha feito com Deus. E então eu não me envolvi. Mas, assim, emocionalmente eu guardei meu coração mesmo. Lembrando daquela aliança que eu tinha feito com Deus. O Mateus, ele entrou na igreja... se converteu aos 16 anos. Então, a gente tem praticamente a mesma idade. Então, nessa época que eu estava me aliançando com Deus, ele estava entrando na igreja. E nós já nos conhecemos no Ministério de Impacto. Era um ministério que tinha antes. Acho que não tem mais esse ministério, né? Não. Era o Impacto. E era um ministério que a gente ia evangelizar nas praças. Nós também convidávamos as pessoas para as programações da igreja, nos sinais e tal. E o Mateus, ele entrou na igreja, ele foi aquele rapaz que entrou com tudo. Ele entrou com tudo, assim. E ele era um menino que eu via, nossa, ele é um rapaz admirável. E aí, quando ele entrou, ele até fala, né, que o primeiro dia dele no GA, ele já confessou todos os pecados dele, já disse que tinha sido preso, ele nem foi preso, ele foi detido, ele já aumenta, né? Olha, tá revelando aqui, pastor Mateus foi preso. Isso é outro podcast com ele.
Longa história. Mas ele já saiu falando todos os pecados dele. E deixa claro, ele não foi preso, tá? Ele não foi preso, não. É só uma força de expressão. Então a gente se encontrou nesse Ministério Impacto, né? E ele se apaixonou por mim. E ele não vai negar isso, que ele mesmo conta essa história. E eu nem lembro disso. Eu sei que as pessoas me falam, olha, tem um rapaz de olho na Thaís. Ele ainda chegou pra alguém, disse, eu vou namorar com aquela menina. E eu tinha uns 17 anos, acho, na época, e ele falava. Aí ele era MSN na época que tinha, e ele me mandou uma mensagem. Ele me mandou uma mensagem assim, ei, eu gosto de você. Eu amo você, alguma coisa assim. Aí eu, eita, que menino doido. Aí ele diz que eu respondi assim pra ele, mas por que tu nunca me deu nenhum bombom? Como é que tu tá dizendo que gosta de mim? Eu não lembro disso. Eu Mas ele fala que eu falei isso pra ele, né? Mas porque, pra mim, na minha cabeça, ele é um menino novo, eu também, né? Então, eu depois daquele meu episódio com o Senhor, eu tava muito mais focada. E eu queria agradar a Deus. Foi uma época, assim, que eu com as minhas amigas, a gente tava buscando... Meu foco era o Senhor, sabe? Até demais, que eu deixei minha faculdade um pouco de lado na época. Então, eu fazia vários ministérios e tal. E foi muito bom. Foi uma época, assim, muito de pureza mesmo, de buscar o Senhor. E foi nessa época que eu conheci o Mateus. E ele disse que uma coisa que surpreendeu ele, que ele chegou lá, né, se achando, com 5 versículos que ele tinha conseguido decorar. Ele não estava muito tempo na igreja. E o Impacto passava um versículo. Aí ele falou, eu vou falar o versículo para aquela menina lá, que eu já gostei dela e tal. Aí ele disse que foi falar o versículo para mim. Aí ele... Mas pode falar o seu primeiro, né? Aí eu, tá bom, vou falar. Aí eu comecei a falar 30 versículos. Aí ele disse que se sentiu humilhado. Não falou os versículos dele, foi falar pra outra pessoa. E eu nem me toquei no dia, né? Mas isso ele me contando depois. Mas, enfim, nós ficamos amigos, bem puros mesmo, assim, uma amizade saudável. Nós tínhamos amigos em comum, de vez em quando, numa saída, assim, a gente se encontrava. E ele dizia que gostava de mim. Aí depois, né, dos 18, ele amizou aí com umas meninas. Eu fiz vários amigos, né? Ele bagunça, que eu tinha um monte de amigo. Mas era só amigo. Amizade é amigo, né? Uhum. O pessoal que não sabe, né? Amizade é um termo que a gente usa na igreja para... Conhecendo, aquele momento ali de você conhecer várias pessoas, não tá namorando, né? É pra conhecer, né? Eu digo para os jovens que é pescaria, assim, olha, observa uma, observa outra, hora por um, hora por outra, até eu revelar. E eu era muito de boa com relação a isso. E aí eu lembro que nós nos encontramos, era do Nova Kids na época, nós nos encontramos Ministério de Crianças. No Ministério de Crianças, E nós nos encontramos no mesmo ministério no final do ano, que aqui na igreja tem um sonho de Natal, né? E aí são vários ministérios de arte, e ele era da dança. E eu fui lá pra dança também, porque eu gostava da dança, não foi por ele não, porque tinha um monte de gente na dança. E nós nos encontramos ali. A gente já tinha 19 anos na época, e aí ele veio e um dia... O bichinho tava te esperando desde os 17. Desde os 16, 3 anos. E aí ele chegou comigo e falou, olha... Eu gosto de você, eu gostaria de um dia namorar com... Ele é bem direto, o Mateus é muito certo daquilo que ele quer. E aí eu falei pra ele, olha, eu admiro muito você também, eu gosto de você também, mas eu preciso falar com os meus pais. Foi a primeira coisa que eu falei pra ele. E aí eu falei, né? Falei com vocês... E eu lembro que vocês deram um conselho. Olha, a gente ainda não conhece esse menino muito bem, não. Vamos orar por 6 meses. Vamos aguardar, acalmar. E aí a gente, beleza. Vamos orar por 6 meses. Nos conhecer melhor, né? Aí ele começou a frequentar nossa casa de vez em quando. Um almoço em família. Pra conhecer ele. E aí ele é corajoso, né, mano? Ele foi com tudo. E ele era, assim, um menino novo. Ninguém conhecia. Não era, assim, o mais visível, popular na igreja. Ele não era líder na época. Nesse processo, ele estava sendo treinado para ser líder de Jair, que é de grupo pequeno, né? Uhum. E ele assumiu um grupo pequeno, mas antes não. Mas ele era um menino muito conhecido pelo seu amor a Deus. Então, uma coisa que impactou a mim foi porque ele fazia sem título.
Sim. Ele evangelizava sem desafio. Ele ia. Eu lembro que ele tem várias histórias de evangelismo na praça, no ônibus, na faculdade. Ele estava em casa, simplesmente ele se sentia incomodado, ele pegava um ônibus, tem um ônibus aqui que vai de um terminal para o outro, e ele ia evangelizando nesses ônibus. Ele mesmo, sabe, era do coração dele, de querer agradar a Deus, de querer... E isso me impactou muito. Eu lembrei da minha oração que eu tinha feito aos 16 anos, que era: Senhor, me mostra alguém que ame mais a Ti do que a mim. E eu vi isso no Mateus. E eu não queria... Eu tinha orado ao Senhor também: Jesus, eu não quero ficar namorando vários meninos. Se for possível, eu sei, né, que eu não tenho como controlar isso, mas se for possível que ele seja meu único namorado. E eu tinha feito essa oração, e ele também tinha feito essa oração. E nós começamos, então, a namorar 6 meses depois dessa primeira conversa, né? Foi até dia 7 de junho, agora, em junho, nós fizemos 9 anos de namoro. E nós, então, começamos a namorar. E foi assim, muito bom. Nós edificamos muito um ao outro. Conseguimos nos manter puros até o casamento. Casamos... depois de 2 anos e pouco, nós casamos. E foi lindo, assim, sabe? O agir de Deus na nossa vida. Nós casamos com 22 anos, muito novos ainda. Mas eu já tinha terminado a faculdade, ele já estava no último período. Era um requisito, né, do meu pai. Vocês podem casar quando pelo menos um terminar a faculdade, pelo menos um tiver um emprego. Ele tinha um estágio, não era nem um emprego, era um estágio, mas era um estágio que ganhava bem na época, assim, bem, né? Mas a gente era liso. Nós nos casamos, assim, meio que pela fé, mas com muito amor, assim, das pessoas. As pessoas nos amaram muito, nos deram muitas coisas no nosso casamento. Nós vimos a bênção de Deus mesmo, assim. Cara, não tem como não ser de Deus. As pessoas eram, de alguma forma, impactadas por nós e por Jesus, né? O reflexo de Jesus em nós. E elas também amavam, ajudavam muito. E Deus assim, foi fazendo milagre. Deus foi fazendo. Mas assim, eu sei que você foi treinada, né? Eu sempre digo que as pessoas, quando você saiu, né, foi assumir uma igreja, as pessoas me perguntavam: e aí, como é que é perder a filha e ir para outra igreja, né? E eu respondi assim: mas eu não perdi ninguém. Ela foi criada para isso, ela foi formatada para isso, ela foi dedicada a Deus desde o ventre. E ela cresceu ouvindo que ela seria uma flecha no reino de Deus. Então, eu nunca pensei como perder. Se um dia ela chegasse para mim e dissesse assim: mãe, eu quero ir para o Iraque, eu quero ir para o Afeganistão, eu ia dizer: vá com Deus, porque você foi formatada para isso. Mas eu sei que esse processo, né, de crescimento e de preparação... e muitas pessoas... Hoje nós temos uma igreja grande, uma igreja de muitos líderes. E muitos líderes que foram... cresceram na igreja, estão tendo seus filhos. Os seus filhos hoje convivem com essa dificuldade entre liderança e criação de filhos dentro da igreja, dentro de um contexto. Como foi para você essa fase? Porque você foi crescendo depois de 16 anos, amadurecendo, e ele já se tornou líder, e nós tentamos, né, sempre não impor nada para você, né? Você foi ao mesmo tempo conquistando seu espaço, você teve as suas lideranças de referência fora a gente, você sempre falou muito isso, né? Que você sempre cita alguns nomes de líderes que foram importantes na sua adolescência. E como foi esse processo de crescimento? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a sua igreja, sobre os projetos, o que você está fazendo, daqui a pouco todo mundo vai ficar sabendo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque nós temos, infelizmente, muitos líderes com essa dificuldade de conciliar família, liderança, filhos, né? Como que foi para você esse processo de maturação dentro da liderança? Bom, como filhos de líderes, você quer dizer, né? Filho de pastor, filho de líderes. Uma coisa que eu creio que é muito importante é a igreja saudável, né? Como eu falei. Então, isso ajudou muito. Mas também a forma como você e meu pai lidaram com essa questão da liderança. Porque o que eu vejo muitos erros de pais, de líderes, né? E talvez você, líder que está assistindo isso aqui, possa estar cometendo esse erro, é falar algo como: meu filho, não usa essa roupa, minha filha, não usa essa roupa porque você é filha de líder.
Porque o que as pessoas vão pensar? Olha só, porque você está indo para a igreja. Não, eu não lembro de nunca vocês falarem isso para mim, de você falar isso para mim. Não vista isso porque você é filha de pastor, porque você é filha de líder, porque as pessoas vão falar, não. Olha, a palavra de Deus diz isso, Jesus não vai se agradar. Então, eu cresci não com a consciência de que a igreja vai me julgar, vai falar algo, ou que eu tenho que fazer as coisas pelas pessoas. Mas eu cresci com a consciência, eu preciso fazer para agradar a Deus. E isso parece algo pequeno, mas muda muito na criação. Porque muitos filhos de pastores se desviam porque eles não cresceram amando a Deus e fazendo as coisas por Jesus. Eles cresceram com medo do que as pessoas vão pensar. E no momento que o que as pessoas pensam não é mais importante, eles não estão nem aí, eles se desviam e vão embora. Porque eles nunca fizeram por Cristo, pela palavra de Deus, pela Bíblia, por entender, por quererem obedecer a Deus. Não, eles fizeram pela aparência. E esse é um grande risco, é algo que eu creio que foi importante para mim, que tudo que eu fazia ou deixava de fazer era com essa consciência de agradar a Deus. Se eu não vestir uma roupa inadequada, ou sei lá, qualquer situação assim, se eu evitava certos lugares, não era porque eu era filha de pastor, isso nem passava na minha cabeça, mas era porque era sempre, será que Jesus faria isso? Ou será que até, talvez, o temor dos pais também, né, ajudava muito, de não decepcionar meus pais, mas não era pelas pessoas, e eu creio que isso é muito importante, a gente tem que ter muito cuidado, e hoje, até na minha liderança, eu aconselho isso também. Não faça isso, porque o que as pessoas vão pensar de você? Às vezes até um negócio assim que pode ser meio espiritual de falar, porque você é exemplo, mas isso é muito ruim. Você não tem que fazer as coisas por ser exemplo. O ser exemplo é uma consequência. Como Paulo falava, né? Não é a motivação. Sejam santos porque eu sou santo, porque meu pai é santo, né? Exatamente. Então, ser exemplo é consequência de uma vida com Deus. Não, se você fizer, eu vou meditar e vou decorar versículo porque eu sou exemplo. Não, então você não entendeu o evangelho. O evangelho é sobre um Jesus que morreu por você, entregou a vida por você. Por isso nós devemos tudo a ele. Ser exemplo é consequência. Então, isso foi muito importante, acho que nessa minha fase de juventude, adolescência e tal. Acho que uma coisa muito importante também foram os líderes, né? Líderes de referência. Eu tive desde os adolescentes o Robson, que foi um grande líder que me ajudou muito. Ele era, ao mesmo tempo, meu líder de teens e meu pedagogo, não, diretor, tipo diretor na escola. Então ele via as minhas notas, ele me cobrava, ele me brigava. Mas isso era muito bom, sabe? Isso foi extremamente importante. Não só eu, mas outras pessoas aqui que o conheceram. Ele foi muito importante na vida de muitas pessoas. Assim como líderes que passaram na minha vida. A Julie, que missionária no Peru, ela foi minha líder de GA e de ministério. Então, ela teve um impacto muito grande na minha vida. Ela e o Érico, né? Mas os dois tiveram um impacto muito grande na minha vida. Eu convivi com eles. Então, eu vi o dia a dia deles. Eu estava na casa deles. Porque eu passei por esse tempo. Mas acho que a gente pode fazer tudo certo. Mas um grande fator é a graça de Deus, né? Porque uma coisa que eu passei... É que as pessoas muitas vezes não me cobravam, não perguntavam como eu estava, se eu estava bem, porque elas subentendiam que eu estava sempre bem. Então, até nas minhas lideranças de GA mesmo, sabe, os líderes não chegavam comigo, como foi tua semana, não. E eu também não achava isso ruim, porque eu me acostumei a ser assim. Então, eu me acostumei a ser autótrofa, né? Tipo, a me autoalimentar na palavra, a me autocobrar. E eu não entendia, mas Deus já estava me preparando para isso. Então, eu cresci foi Deus me quebrando e me mostrando. Não foi... Muito raramente foi alguém que chegou e me exortou e me falou. Tive alguns momentos, mas não foram muitos. E as pessoas não me exortavam, não falavam comigo. E isso poderia ter ido por um lado bem ruim, né? Eu ter sido hipócrita na igreja. Mas Jesus teve graça e misericórdia de mim e me levou para esse lado de buscá-lo de todo o coração. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas... Hoje nós vivemos numa geração muito diferente da sua, né? Apesar de você não ser velha, né? Mas é uma geração muito diferente. E eu tenho entrevistado algumas pessoas sobre essa dificuldade realmente dos pais entenderem o quanto outras lideranças são importantes.
E às vezes até uma liderança mais dura, né? Como foi o Robson na sua vida, que eu me lembro mesmo que ele pegava no teu pé, você tirava nota, sei lá, 9, aí ele chegava para te dizer, não faz mais do que sua obrigação, tu só estuda. Entendeu? E era muito interessante isso. E liderança... porque chega uma fase, né? Por exemplo, você falou muito do temor dos pais, mas esse temor, ele só funciona na adolescência. Depois que o jovem vai ficando mais maduro, ele não tem mais, que é aí o momento que o jovem sai da igreja. Porque precisa ter o temor de Deus, né? Mas os pais precisam entender que chega um momento que os pais não são mais referência na vida dos filhos. Assim, referência não, influência. Né? Que eles ouvem outras vozes. E aí que a importância é a liderança da igreja. Né? E às vezes os pais reclamam, porque fulano foi um pouco mais duro com meu filho, porque não sei. Mas até isso faz parte do amadurecimento do adolescente, né? E eu trabalho com jovens ainda hoje, a gente tem visto essa mudança, né, ao longo dos anos. Antigamente, né, o professor, acho que na minha época, eu ainda peguei bolo na mão. O professor podia fazer correção física, né? Hoje o professor não pode chamar mais nem atenção verbalmente. E a gente sabe o quanto isso tem prejudicado muitas vezes, porque os jovens estão perdendo essa referência de autoridade, de liderança, né? Eu lembro uma vez, uma situação que eu estava num grupo de dança, junto com as minhas amigas, nós íamos apresentar, e a líder tinha dado uma ordem por todo o grupo de dança. Olha, vocês não podem fazer nenhuma festinha, nenhuma festa do pijama, não podem dormir na casa da outra, porque vocês precisam se concentrar na apresentação que ia ter, né? E vocês não podem estar cansados, porque a gente costumava fazer festa do pijama e ficar até de madrugada assistindo o filme, beleza, mas a líder tinha dado uma ordem. Aí o que a gente fez? A gente nem ligou pra ordem da líder, e nós marcamos mesmo assim uma festa do pijama, ficamos até de madrugada assistindo o filme, comendo pipoca. Era algo inocente, era legal, só que a gente tinha desobedecido. Aí a líder chegou e nos exortou na frente de todo mundo lá, falou, olha, vocês erraram, eu tinha dado uma ordem e tal. E aí eu peguei e falei na frente de todo mundo, né? Mas a minha mãe deixou. A minha mãe deixou e a gente não tava desobedecendo ninguém, minha mãe deixou, não sei o quê. Aí a minha líder veio falar comigo depois, né? Ela disse, olha, você errou, você foi rebelde. Aí eu não concordei, fiquei mordida, super chateada, mas eu me calei, né? Aí eu fui falar com a minha mãe. Mãe, a minha líder falou isso, falou não sei o quê. Aí eu contei pra essa, a minha mãe falou, você tá errada. E você vai lá e vai pedir perdão dela, porque você foi rebelde. Você não me coloque nessa história, não. E você ainda vai pedir perdão em público, porque você falou em público. Aí eu chorei, mas eu entendi. Eu entendi, e me arrependi. E voltei a pedir perdão em público. Tava até eu e uma amiga, que eu não vou falar o nome por motivos de ética, Ticiane. Filha do pastor também. Outra filha de pastor também. Era nós duas, né? Rebeldes. E aí nós pedimos perdão na situação. Eu conversei com ela também, né? E aí nós fomos lá, pedimos perdão pra todo mundo. E aquilo foi muito curador, assim, no meu coração. Porque eu acho que ali você, mãe, estabeleceu um princípio no meu coração. De que eu não era a filha do pastor. Eu era filha de Deus. E se fosse por ser filha de pastor, eu podia ir lá e brigar por um cargo. Mas ali eu entendi, eu sou filha de Deus. E antes vale eu agradar a Deus. E se eu desobedecer a Deus, não importa se eu sou a filha do Papa. Do rei, da rainha da Inglaterra. Não importa. Então eu estabeleci um princípio ali. Então acho que isso é muito importante. Os pais precisam deixar os filhos serem corrigidos, serem disciplinados. Isso é muito importante, porque é assim que eles vão aprender. O pai e a mãe não têm o controle do filho o tempo todo, mas ele deixar um filho ser disciplinado, ser corrigido, isso molda o coração dele como moldou o meu. E me fez ter respeito às minhas lideranças e autoridades depois disso. Tive muito mais temor, porque eu entendi ali um princípio, sabe? Como eu falei, você mesmo galgou os seus caminhos, né? Porque às vezes nós vemos em algumas igrejas, assim, a liderança ser tipo hereditária, né?
Já desse eu estava ouvindo um podcast sobre transição ministerial, né? E interessante que no podcast ele falava... Era alguém que estava falando que estava transicionando uma liderança de jovens para uma liderança principal e tal. Aí ele falou bem assim, muitos... Às vezes a gente acha que o pastorado ou liderança, ela é hereditária, né? O pastor tem que deixar para o filho de pastor e às vezes tem alguém muito melhor do que o filho do pastor... Né? Mas é uma cultura errada, né? Que não tem nada a ver. E você saiu galgando os seus caminhos sozinho, casou com um homem muito maravilhoso, mas me conta, que todo mundo quer saber, né? Eu sei, né? Já vou dando spoiler aqui pro pessoal, que você assumiu, né? Você e o seu esposo, o seu marido, assumiram um trabalho, né? Uma igreja aos 22 anos. Né? Como é que foi essa experiência? Loucura. Né? Como é que foi ser mulher e ao mesmo tempo amadurecer, ser mulher, ser esposa do pastor, assumir uma igreja ainda muito jovem, né? Me conta aí como foi isso daí, esse chamado. Como foi esse chamado? Bom, liderança, né? Já falando do que você acabou de dizer, liderança ela é um chamado, ela é um propósito. Ela não é algo hereditário que se passa. Eu poderia não ser hoje esposa de pastor, né? Estar em uma outra igreja, mas o Senhor me chamou para isso. Tu já tinha feito alguma decisão antes em relação a missões, em relação a chamado? Eu já, mas vou falar assim por mim, mas dizendo que não é uma regra. Porque com meu marido foi completamente diferente. Mas comigo, o Senhor falou comigo, logo depois desse processo que o Senhor começou a me moldar, me levar para mais perto dele, eu comecei a ter uma convicção no meu coração e não sei explicar, porque não vem de mim, veio de Deus mesmo. Parece que era Deus falando pra mim, você não vai ficar aqui na Nova Igreja Batista por muito tempo. Era tipo assim, aproveita que tu não vai ficar por muito tempo. Então eu meio que já tinha essa consciência que eu não ia ficar. E quando eu namorava com o Matheus, eu falava pra ele, olha, o Senhor tem falado isso pra mim. Eu não sei explicar porquê, mas eu realmente sinto o Senhor me direcionando para sair da Nova Igreja Batista. Mas eu pensava assim na época, né? Não entendia muito bem. Eu só entendia, percebia que era um chamado claro de Deus. Porque aqui eu tinha tudo. Eu sou filha do pastor, eu tinha um bom ministério. Nós casamos e assumimos uma liderança de um ministério maravilhoso, que era o Arte e Vida. Foi um ministério que marcou muito a nossa vida. Nesse ministério, assim que casamos, nós fomos a presídios. Nós fomos a quase todos os presídios de Manaus. Inclusive um que passou... Era o ministério evangelístico. Era. Um que passou em todos os jornais, que decapitaram a cabeça de um monte de presos, brigas de facção. Nós entramos nesses presídios, sabe? Quase todos eles. O Matheus pregava... O ministério levava uma peça e o Matheus depois pregava. E não entramos em presídios femininos. Então foi um mover de Deus muito grande. A gente, com 1 ano de casados, nós rodamos essa cidade de Manaus pregando o evangelho. E ali Deus estava nos preparando. Nós não entendíamos. Mas o meu coração ardia que eu iria sair da Nova Igreja Batista. A Nova Igreja Batista, a igreja que nós frequentávamos, né? Que muitos conhecem, é uma igreja muito grande. E na minha mente, assim, nossa, eu preciso levar a visão dessa igreja e o que essa igreja faz para outros lugares. Eu sempre fui uma pessoa que ama artes. O meu pai, né, é o diretor do Sonho de Natal aqui da Nova Igreja Batista, que é um grande evento de natalino. E eu cresci fazendo isso, eu cresci atuando nas artes, fazendo peça, fazendo dança. Foi eu, mais 2 amigos que criamos uma dança muito conhecida aqui, que é a Devastação, que foi uma dança que ficou vários anos aqui. Então, eu estava muito envolvida com isso. E eu amava as artes. Então, eu pensava assim, eu preciso levar isso. Cara, isso é incrível. Na minha mente, isso é incrível. Eu preciso levar isso para outras igrejas, para outros lugares. E quando a gente começou com esse ministério a visitar outras igrejas, a conhecer outras realidades, isso ficou mais forte no meu coração de eu preciso. A necessidade no campo missionário é muito grande. E fora todo o exemplo que pessoas tiveram na minha vida, como o Eric e a Julie, né? São um exemplo que eu vi, eles conviveram comigo, eu fui do ministério deles, do GA deles, e eu ver eles era um exemplo pra mim. Então eu tinha no meu coração isso muito grande. Já com o Matheus, não.
O Mateus, ele tinha muito medo, ele não tinha certeza. Ele achava que era coisa da minha cabeça, que eram as pessoas que tinham colocado na minha cabeça, que não, tu tem certeza, acho que não. Mas o Mateus tinha um desejo muito grande, e é por isso que eu casei com ele. Não é que ele não queria, não, ele tinha medo. Mas o desejo do Mateus era agradar a Deus. Ele falou, onde Deus me mandar, nem que seja pra morrer no Iraque, eu vou. Ele tinha esse coração, sabe? Então, quando eu lembro, eu acho que já tínhamos... eu já tinha 23 anos, o Mateus ainda tinha 22. Quando o pastor Davi, a gente estava fazendo 1 ano de casado. Eu até lembro, porque foi na semana que a gente fez 1 ano de casado. O pastor Davi chamou a gente para conversar. Pastor presidente aqui da nossa igreja, das novas igrejas batistas, falou: olha, tem uma igreja que o pastor tá se mudando de cidade, nós precisamos de alguém que assuma. Vocês topariam? Aí o Mateus respirou fundo. Aí a gente, na hora, né, falou assim: pastor, cremos que sim. Mas a gente só tem 22 anos, pastor, tem certeza? Aí o pastor Davi falou na época, e Timóteo era novo também. E a gente, meu Deus, mas como assim? Na hora assim a gente falou, ok, vamos ver, vamos orar, vamos visitar lá pra conhecer. Mas nesse mesmo dia, quando o Mateus chegou em casa, ele chorou. Chorou, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Já tinha dito sim? Já, meio que já tinha dito sim. E aí, ele ficou muito assim, atordoado. Mas eu fiquei tipo, com a certeza de que foi pra isso que eu sempre fui chamada. Então eu tava muito tranquila e ele com medo. Eram 2 pessoas diferentes, sabe? Mas eu entendi o medo dele, porque ele pensou, cara, a responsabilidade vai estar sobre mim, no homem, né? No líder do lar e tal. E se é tudo errado? Ele passava 1000 coisas na cabeça dele. E nós, então, fomos. Pastor Isaías estava saindo, né, da nova Igreja Batista Nova Cidade, se mudando pra Joinville. Hoje tá uma ótima igreja lá em Joinville, né? Uma bênção. E nós, então, assumimos a nova Igreja Batista Nova Cidade, que hoje chamamos, como o nome era muito grande, né? A gente falou, vamos parar de chamar a nova Igreja Batista Nova Cidade e chamar de NIBNC. A gente colocou essa sigla e ali nós começamos um trabalho. Foi um casal muito amado conosco, foi o Renan e a Yasmin, que era um casal de jovens aqui, que também era recém-casado. Então nós fomos no mesmo bolo, na mesma doidice, assim, confusão. E assim, como você falou, né? Vocês sempre me prepararam que um dia isso poderia acontecer. Aqui na igreja, na época, né? Nos jovens, tinha muito essa cultura um dos outros. Não sei se entre todos, mas entre muitos, tinha essa cultura de vamos ser missionários, um dia nós vamos sair daqui. E isso aquecia muito os nossos corações mutuamente. Hoje eu vejo que se perdeu, não só aqui, mas em todas as igrejas. O Brasil, ele virou um país muito evangelizado. E vai se perdendo nossos corações, essa sede por pregar o evangelho, por missões. Mas isso naquela época, nem é tanto tempo assim, né? Faz o quê? A gente está há 5 anos no IBNC, então faz 6, 7 anos. Isso ardia muito mutuamente. Então, quando nós fomos, as pessoas nos apoiaram muito, oraram por nós. E a gente foi com essa sensação de que as pessoas estão orando por nós, né? Interessante que aí se quebra, né? Muitas vezes eu converso com algumas pessoas, né? Recém-casadas, existe uma cultura, não sei, né? Recém-casado, vamos esperar 1 ano, vamos esperar 2 anos. E vocês não esperaram 1 ano trabalhando na obra, dando o seu máximo. Eu sempre digo pro pessoal, você nunca mais vai ter 22 anos. Aproveite o auge da sua juventude para servir a Deus com tudo. Mas não vai ter problema no casamento? Vai ter problema no casamento, você dentro de casa, você no campo missionário. Casamento vai ter problema. E às vezes as pessoas têm essa... Claro, eu sei que não é fácil. Eu sou casada há muitos anos dentro de uma realidade ministerial muito corrida, né? E eu sei que não é fácil, mas eu sempre digo para as pessoas assim, às vezes eu aconselho pessoas, porque eu vou dar um tempo no ministério, porque eu quero dar um upgrade no meu casamento, não sei o quê. E eu observo esses casamentos continuam do mesmo jeito, com problemas, porque não é o ministério que traz problema ao casamento, e sim você mesmo, por não priorizar ou por não se organizar, né? Mas você teve, assim, esses embates, essas dificuldades, esse medo de ser tão nova e ao mesmo tempo assumir um ministério, né?
Porque você chegou numa igreja já formada, né? Já tinham pessoas ali. E a grande maioria é muito mais velha que você, né? Como é que foi essa... E principalmente você... Eu queria ver, assim, a tua visão como mulher. Né? Porque hoje nós temos, infelizmente, como você falou, literalmente um esfriamento desse anseio missionário, desse anseio de fazer algo mais por Deus. E algumas mulheres estão sendo enganadas por essa cultura feminista em que eu sou o centro de tudo, né? E infelizmente algumas dessas mulheres estão perdendo esse amor, né? Por almas, por fazer algo mais, por ser usada no seu máximo no reino de Deus. Como é que foi isso e como é que é até hoje? Nossa, tem muita coisa nessa resposta. Bom, primeiramente, com relação ao casamento, né? Não foi fácil no início, realmente. Não pelo fator ministério só, mas pelo fator de sermos muito novos. Mas atrelados ao ministério, mas muitas responsabilidades. Então, nós erramos um pouco no início por exemplo, de não separar tempo para o casamento, tempo de qualidade, de focar muito, assim, além do que deveria no ministério, de viver para o ministério. E isso aconteceu principalmente no nosso primeiro ano de casado, ainda aqui, no Arte Vida. E acho que o Senhor estava já nos ensinando, né? Nos preparando. E nós fizemos decisões, porque assim... E muitas vezes as pessoas param, vão falar isso, eu vou passar 1 ano longe, 2 anos, mas é justamente porque não sabem administrar. Então, eu falei, nós oramos, né? Nós não queremos deixar de servir a Deus, mas também nós não podemos deixar o nosso casamento de lado, porque antes do ministério é o nosso casamento, né? Deus deu um ao outro para nós zelarmos antes do ministério ainda. Então, Deus foi trabalhando no nosso coração para nós priorizarmos nosso casamento e priorizarmos o tempo um ao outro. E hoje nós vivemos um relacionamento muito saudável com relação a isso. Nós temos um dia toda semana, dia do namoro, onde nós fazemos uma programação juntos. Estamos lisos, sem dinheiro. Nós fazemos pipoca, ficamos em casa assistindo Netflix. Com um monte de cachorro que vocês têm? Com um monte de cachorro. E então... Hoje a gente aprendeu muito isso, sabe? E sem deixar o ministério. Foi muito assim, priorizando. E às vezes deixando de fazer algumas coisas, porque tem coisas que não é Deus que nos pede. Sim. É nós achando que o nosso valor está na quantidade de coisas que eu faço, mas não é. Deus, ele quer o nosso coração. Então, a primeira resposta com relação ao casamento não foi fácil, mas o Senhor foi nos ensinando a como equilibrar, né? Casamento, ministério... E trabalho, faculdade, que o Matheus estava terminando de tudo. Mas enfim, depois posso falar mais sobre isso. Mas nós assumimos uma igreja muito nova, realmente. E não foi nada fácil. Primeiro porque nós tivemos muito treinamento nos jovens com relação a pregação, programação. E isso graças a Deus, porque senão a gente estava assim muito ferrado. Mas a gente já tinha muito conhecimento de arte, de programação. Eu sabia assim como fazer uma noite evangelística rapidinho. Eu sabia fazer uma peça, eu sabia montar um roteiro de Natal. Então, isso para mim era fichinha. Mas nós chegamos numa igreja e vimos que uma igreja isso aí é 10%. Sim. E aí os outros 90% a gente não tinha noção de como levar uma igreja. E nós nos vimos assim muito perdidos, muito, muito. Nós não sabíamos, sabe... Como? Imagina, gente, 23 anos, se coloque isso, você tem 23 anos, se imagina levando uma igreja. Uma igreja já formada. Já formada, tinha quase 100 membros por aí, uns 80 e pouco. Então, e com pessoas que tinham só de anos de casado a nossa idade. A gente tinha 23 anos, tinha gente que tinha 20 e tantos anos de casado na igreja. Então, isso foi muito desafiador para nós. Nós choramos muito, sofremos muito, porque a igreja resistiu muito à nossa entrada. Imagino, né? Eles tinham um pastor já há anos, e o pastor de jovens também, que eles amavam muito. Saíram os dois ao mesmo tempo. Então, foi muito doloroso para a igreja, muito. Então, até pessoas que eram de Deus mesmo, que eram pessoas que amavam Jesus, mas para elas foi muita mudança brusca. Então, elas sofreram muito.
E muitos resistiram muito, falaram mal de nós, tinham pessoas que falavam mal nas nossas costas, que disseminavam divisão na igreja. E isso nós sofremos muito, porque nós viemos de uma realidade aqui onde todo mundo nos amava. E de repente a gente chegou num lugar que ninguém nos odiava quase. Tipo, as pessoas não aceitaram nada bem, assim. Algumas pessoas sim, mas a maioria não. E muitos foram saindo da igreja, indo procurar outras igrejas. E pra gente era até melhor. Amém. Vá lá, vá seguir o plano de Deus pra você. Mas foi difícil, foi penoso. E Deus foi quebrando nosso coração. Então, uma coisa que nós percebemos é que muitas vezes esse chamado de eu quero lá, eu quero ser missionário, eu quero servir a Deus, é com uma motivação também, não só por Jesus, mas eu quero servir uma causa. Eu quero servir eu quero ser útil, quero que a minha vida seja útil. Mas Deus não quer isso. E isso foi um outro nível de maturidade que Deus nos levou. Porque, cara, chegou lá, a causa deu tudo errado. Talento não adiantou de nada. Porque artes, todo o talento que eu tinha em artes, não usei quase nada. Porque lá não dava certo. É uma rua escondida, no meio de uma invasão, onde o tráfico de drogas rola solto. As pessoas não vão assistir uma peça de Natal no meio da invasão, não vão. E aí a gente fazia peças lindíssimas e as pessoas não iam. Então Deus foi quebrando todos os nossos planos. A gente lembra uma reunião que o meu marido é engenheiro, né? Ele é pastor, mas atualmente ele não recebe pela igreja, ele é pastor voluntário. E ele é engenheiro de produção, trabalha com estatística. E no distrito, imagina, né? Ele chegou lá com uma planilha, Excel, com uma apresentação do PowerPoint, cheia de estatística e falando, nós vamos fazer tais ministérios, nós vamos alcançar tantas pessoas em tanto tempo. Isso assim, no primeiro ano, né? Gente, deu tudo errado. Todos aqueles planos ali, deleta. Deus fez todos os nossos planos se frustrarem, tudo deu errado. Tudo deu errado. Nada do que a gente planejou deu certo. As pessoas, em vez da igreja crescer, ela diminuiu. E tudo deu errado. Mas por quê? A gente fala que as pessoas que mais foram impactadas com a nossa saída para a IBNC foram nós mesmos. Nós éramos muito novos. Então, nós precisávamos primeiro ser trabalhados no coração. Então, Deus trabalhou o nosso coração primeiro. Deus quebrou o nosso orgulho. O Mateus mesmo fala que nas primeiras mensagens dele era muito orgulho. Era muito ele tentando ser uma pessoa que ele não era. Ele tentando parecer algo que ele não era. Usando palavras rebuscadas ou também orgulho mesmo de se achando. Porque eu tô aqui dando minha vida. Eu vim por uma grande causa. Eu sou missionário. E cara, Deus nos humilhou a um ponto de que a gente chegou e disse: Deus, nós fracassamos em tudo. E se a gente permanecer aqui é somente porque a gente te ama. Então eu lembro que foi uma época que eu quase entrei em depressão. Eu só não entrei, eu não quero chorar, mas eu só não entrei em depressão porque eu falei: Deus, eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar. Eu sou filha amada. Eu não vou aceitar. Eu sou amada por ti, então tu pode me curar e não me deixar. E nessa época foi onde eu realmente aprofundei o hábito da oração, porque aqui quando a gente era daqui eu não tinha tanto esse hábito. E nós começamos na época ainda do Arte Vida a fazer desafios de oração, mas foi nesse momento de esmagamento de Deus onde eu não tinha mais ninguém, eu só tinha Deus. Foi onde eu me aproximei muito de Deus e Mateus também. E nós passamos a orar muito mais, a jejuar, a falar assim: Deus, eu não tenho nada, só não a ti. E nós nos aprofundamos em oração, em muita comunhão com Deus. Nós acordávamos antes do sol nascer para orar. E foi assim, foram meses assim, muita busca do Senhor, muita busca do Senhor. E a partir daí, então, nós oramos, nos aconselhamos com o pastor Davi e nós tomamos uma decisão radical.
vamos começar a igreja do zero de novo. Você já tinha um ano lá? Mais de um ano, eu acho. Uns 2 anos. E a gente decidiu fazer do zero, desfizemos todos os GAs, tudo. Grupos pequenos, desfez tudo, todos os líderes. E nós montamos um curso com a igreja, nós fizemos um estudo de 6 semanas em cada um dos 5 propósitos da igreja. Nós cremos biblicamente que Deus tem 5 propósitos para uma igreja. Tem vários, né? Mas pudéssemos resumir em 5, que é evangelizar, enturmar, ensinar, engrenar e engrandecer. Então, nós fomos a fundo com a igreja nesses 5 propósitos, estudamos sobre eles. E junto nós montamos um curso chamado Um com a Casa, que é tipo um curso de membresia, resumido. E a gente fez toda a igreja passar por esse curso, em turmas pequenas, dinâmicas. Fizemos tipo uma turma que tem um curso aqui na Nova Igreja Batista, que é Um com Deus, que tem bem dinâmico, e nós fizemos parecido. E nós instituímos, então, esse curso para sempre na igreja. Agora, todo mundo que entra na igreja já faz esse curso também, 2 semanas só. E é ótimo. E esse curso, ele baliza o coração, te fala, olha, a igreja é assim, é isso que a igreja acredita. Você quer ou não? É tipo isso. Então, nós fizemos isso com toda a igreja. E a gente falou ali, né? Olha, a partir daqui só fica quem quer. Se você não quer, se você não vai aceitar nossa liderança, não tem problema, gente. Nós somos falhos mesmo, nós vamos falhar com vocês, nós somos novos mesmo. E nós admitimos isso. Então, se você vai ficar aqui com a gente, saiba que nós podemos falhar com você, mas vamos juntos crescer essa igreja e fazer a vontade de Deus. Se você não se sentir confortável com isso, não tem problema, não vamos ficar chateados com você. Pode seguir o seu caminho. Alguns seguiram o seu caminho abençoados, está tudo bem. Alguns ficaram. E esses que ficaram, a igreja mudou a partir daí. A partir daí a igreja viveu uma outra fase. Isso tem quantos anos? 2 anos? 3 anos? Acho que já tem 3 anos. 2 anos e meio, por aí. E a igreja passou a viver outra fase. Agora a gente passou que o batismo tornou algo mais sério. A pessoa só realmente é membro da igreja depois de ser batizado. Não é uma regra total, mas é uma forma da gente entender que a pessoa realmente é convertida. Foi necessário, porque tinha muita gente na nossa igreja que não queria compromisso com Deus. A gente fala que éramos cristãos tortos, assim. Tipo, eu vou pra igreja, mas ninguém tá tudo vive do jeito que eu quero, ninguém se mexe na minha vida. Tinha gente que ia pro grupo de amigos, pro grupo pequeno, e não ia pro culto. Tinha gente que ia pro culto e não ia pro grupo pequeno. Sabe? Era tudo doido. Então a gente refez e isso acabou. Sabe o que eu lembro dessa época, né? A gente acompanhou um pouco de longe, porque vocês tinham que passar por essa fase, né? A gente só podia ajudar como conselheiros. Eu lembro de muitas lágrimas ali. A gente sempre almoça, né? Todo domingo juntos, e eu lembro das orações e tal. Mas às vezes as pessoas olham assim, eles só oraram. Não. Eu me lembro que vocês estudaram muito, leram muitos livros, pesquisaram igrejas, metodologias. Eu lembro que o Mateus passava horas e horas estudando até formar esse curso. Eu até falei para ele que esse curso dele tem que fazer um livro, né? Que é um método muito legal para igrejas pequenas. Tem um livro, inclusive, uma apostila, mas ainda não é um livro. Pois é, mas ele tem que lançar esse livro, né? Que eu já falei para ele fazer isso. Não é só a oração, né? Tem que ter ação, a oração leva à ação, né? E eu lembro que vocês passaram por esse processo de muita pesquisa, de estudar, de estudar a igreja, estudar as pessoas. E uma das coisas que eu acho muito legal, eu sempre vou, gente, eu sou fã demais dessa igreja, eu queria ir domingo, eu não pude. Eu sou fã demais, mas uma das coisas que eu acho muito impressionante na igreja de vocês é que, apesar de vocês serem jovens, vocês têm uma igreja equilibrada. Você tem senhores e senhoras ali de 60, 70 anos, vocês têm jovens, e vocês conseguiram arrebanhar e conquistar essas pessoas. Porque às vezes a gente tem uma tendência de pensar assim, eles vão chamar muitos jovens, né? Então a igreja vai ser uma igreja de muitos jovens, porque não tem problema. Né? Não tem problema nisso. Mas vocês não. É um pessoal assim muito divertido. Eu fui para acampamento com vocês. Então, várias idades. Várias idades. É o pessoal assim da cabecinha branca, do cabelo branco com jovens. Então, é uma igreja jovem, de espírito jovem, mas de várias idades.
E eu acho que esse retorno, esse recomeço de vocês fez ficar só realmente que querer se comprometer com essa igreja. E deu certo, né? Hoje vocês estão num crescimento assim que eu fico impressionada. Uma coisa interessante, né, disso é que quando a gente chegou, a gente tentou com todas as nossas forças ser igual a NIB, a Nova Igreja Batista, né? De onde nós saímos. E nós só dava errado. A gente tentava, não, precisamos ser uma igreja equilibrada, temos que ter cuidado. Aí o Mateus só usava barba, porque eu preciso parecer mais velho. Aí eu não posso vestir qualquer roupa. Era toda uma preocupação para mostrar ser alguém, porque a gente tinha preocupação. Vou só atrair jovem, então eu tenho que ter cuidado com a música que eu coloco. Era toda uma preocupação e a gente percebeu que nós não estávamos sendo nós mesmos. E uma vez eu cheguei com a Penélope, que é a esposa do pastor Davi aqui da Nova Igreja Batista Central, e eu cheguei com ela, né? Falei, Penha, eu tô preocupada porque nossa igreja é muito jovem, nós somos jovens, as músicas são jovens, o que você me aconselha? Eu achei que ela ia me falar, me dar um sermão, ela falou, e qual o problema? Vocês são jovens, vocês querem o quê? Foi tipo mais ou menos isso, claro que a Penha não fala assim, né? Mas ela falou mais ou menos isso, não se preocupem, né? E ela disse assim que a igreja ia amadurecer conforme nós fôssemos crescendo, amadurecendo, e que a gente se focasse em fazer a vontade de Deus. E isso me impactou muito. Então, acho que naquele momento eu parei de tentar ser alguém que eu não era. E foi um processo também, né? Por exemplo, no início a gente não falava nossa idade pros membros. Sabia disso? Não, sério? Não falava nossa idade. Você tinha vergonha? Vergonha. Eu te dizia que não precisa saber. Tipo, eu brincava assim. Agora não, sabe? Acho que no momento que a gente entendeu que não é por quem nós somos, não é por nossos talentos, porque Deus frustrou tudo que a gente poderia ter de bom. Deus frustrou tudo. E quando restou só a Deus... Cara, não importa mais. A gente passou a ter uma identidade resolvida em Jesus. Não importa se eu sou novo, se eu sou velho, se eu sou baixo, alto. Cara, eu sou filho amado de Deus, sabe? Se as pessoas não quiserem ficar na igreja porque nós somos novos, tá tudo bem. Nós somos um só reino, ela pode procurar uma outra igreja. Então, acho que essa mudança de pensamento, em vez de atrair só jovem, acabou atraindo outros tipos de pessoas, porque nós somos resolvidos. E às vezes vai gente lá, nossa igreja é muito jovem. Tem muitos jovens, nós estamos com quase 100 jovens, nos últimos cultos de jovens temos tido 100 jovens, de 300 mesmo, né? De que idade? De 15 a 29 anos. Nossa, é bem jovem mesmo. Tem muitos jovens. E os casais da nossa igreja, a maioria são casais jovens, com filhos pequenos. Tanto é que os GAs, coitado, é um monte de menino chorando. O povo gosta de ter filho. Porque ainda são filhos pequenos, entendeu? Uhum. Mas não tem só esse tipo de gente. Hoje nós já temos idosos, vários idosos, nós já temos... Mas assim, não foi algo que a gente se esforçou. A gente deixou nas mãos de Deus. E nossas músicas são jovens, não tem jeito. Nosso culto de domingo é um culto mais jovem. E os idosos amam. Eles amam. É verdade, eu conheço alguns de lá. Eles amam. Inclusive, tem umas velhinhas que vão falar lá com o Matheus, né? Você sabe que eles vão ver esse podcast. Vão chamar eles de velhinhos. Os senhores. Eles vão chegar lá. Mais vezes visitante até, né? Pastor, o senhor é tão novo, mas eu amei tanto essa mensagem. O senhor é tipo meu filho. E sabe, e é isso. Acho que quando você tem sua identidade em Deus, não importa, eu sou novo e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Eu tô lendo Atos, né, na minha leitura, e interessante que acho que umas 2 ou 3 vezes no livro de Atos, né, e existe uma frase que é demais: o Senhor ia acrescentando. Uhum. Né? Porque o poder de Deus o poder de Deus é só um, mas quem acrescenta é Deus. Por isso que eu achei muito legal, né, esse teu posicionamento em relação a... Muitos missionários abandonam o campo missionário por causa dessa tristeza, até dessa... o pastor Josué Brandão, ele fala que ele fez um estudo muito interessante sobre
o quanto as doenças psicossomáticas, né, atingem os pastores e a liderança em si, porque o trabalho da igreja não é fácil, né? Às vezes é muito legal, tem muito amor, mas às vezes tem muita ingratidão, tem muitas dificuldades, porque são pessoas. Quando lidarmos com pessoas, né? Jesus disse que ele veio para os doentes, não foi para os sãos, né? A salvação era para os doentes. Então a igreja, como eu sempre digo, que a igreja é um grande hospital. Então tem pessoas de tudo. Só que às vezes o cuidador também adoece, né? E aí que é o problema. E vocês tiveram o discernimento e a graça de Deus de não parar, né? E fazer dessas dificuldades uma motivação de mudar, que é muitas vezes o que acontece com qualquer ministério. Não precisa ser numa igreja específica, mas qualquer ministério tem um momento na vida que as pessoas vão nos frustrar, as pessoas vão nos magoar, né? Ou você está passando por um momento difícil, com filho, com família, alguma coisa, e a nossa tendência sempre é parar. Por isso que o apóstolo Paulo, né, que acho que foi o mesmo conselho que vocês ouviram várias vezes, né? Que ele não devia ter vergonha de ser jovem, né? Mas ali ele deu os princípios, né? Mas seja o exemplo para os pés na palavra, no amor, no procedimento, na fé e na pureza. Que é o que a gente vê, que foi o que as pessoas viram na vida de vocês, foi esse crescimento, né? Porque acho que dificuldade todo mundo vai ter no campo missionário novo, né? Como vocês falaram, tiveram que se adaptar, né? Nenhuma igreja é igual a outra. Tu falou até pouco, né? Que a igreja de vocês hoje, apesar, né, que daqui a pouco tu vai contar, né, sobre as novidades da nova aquisição, né? Vão já para o novo terreno. Mas a igreja de vocês está numa área difícil de crescimento, né? Nossa. É uma que a gente chama de área vermelha. O que mais? Área vermelha. O Uber nem entra assim depois de um horário. Quando 99 você vê no aplicativo do motorista, tem um vermelho assim. Né? A gente fala... É área de tráfico? Não, tem venda de drogas do lado da igreja. Inclusive o cheiro de maconha. Eles enterravam, agora a gente murou, né? Todinha a igreja, porque eles estavam enterrando no terreno da igreja os saquinhos. De drogas, de entorpecente. Nossa, sério? Então, é horrível, assim. E a gente costuma dizer que é um milagre. É um milagre, não tem outra palavra, para o que Deus está fazendo ali. Sabe? A gente não esperou ter um terreno, uma igreja grande, num lugar maravilhoso, para servir a Deus e fazer o que Deus nos chamou. Então, a gente falou para os membros, olha, aqui é difícil. Eu sei que é difícil chegar, mas vamos juntos avançar o reino. E o que Deus faz ali é um milagre, gente. Mais de 300 pessoas num domingo, num lugar que se você chega, você não acredita que tem mais de 300 pessoas dentro. Vocês estão com quantos cultos? É uma rua escura. Nós só estamos com um culto agora porque a gente tem pouco líder. E estava muito difícil levar 2. Então os cultos estão abarrotados. Teve culto já que a gente pediu para todos os jovens sentarem no chão. Sério? Porque não tinha cadeira. E agora a gente comprou cadeira, mas várias cadeiras extras, mas está entupido assim de gente. Em breve temos que ir para outro culto. Aí vocês têm a escola bíblica, o culto. Escola bíblica. Ministério de Crianças. As crianças também. Adolescentes. Época de Covid, a gente fazia uma oração. Deus, por favor, livra todo o Covid. Porque era tanta criança entupida numa sala. Então, e assim, foi só Deus mesmo. Só Deus para fazer o que ele está fazendo ali. Muitas pessoas mesmo, toda semana tem visitantes, toda semana tem conversões. Nunca mais a gente parou de fazer turma de um com Deus. É uma seguida da outra. E, inclusive, esse ano fizemos a primeira vez 2 turmas consecutivas. Tivemos que alugar uma casa na frente para conseguir fazer turmas de um com Deus. Com Deus é um curso... O tipo de discipulado. A pessoa entra na igreja, é um curso para a pessoa que acabou de entrar na igreja. Então, é um curso muito importante para todo mundo. Isso quer dizer que se está tendo curso de com Deus, quer dizer que tem pessoa nova chegando o tempo inteiro. E batismo. E batismo, nós temos batismo praticamente uma semana sim, uma semana não. Que maravilha, que maravilha. Então, são muitos batismos o tempo todo, batismo. Nossos batismos são lindos, que são no culto, e toda a igreja celebra mesmo, leva cartaz, e são muito emocionantes nossos batismos, são momentos assim que as pessoas se emocionam, inclusive domingo agora tivemos batismo, as pessoas se emocionam, porque é um marco, né? E nós pretendemos que esse momento seja importante para elas, então a gente festeja mesmo,
Então é muito legal. Então, assim, o que Deus está fazendo ali naquele lugar, com o tráfico de drogas rolando solto. Inclusive, teve uma noite que em Manaus toda foi um tiroteio. Que eles até pediram, fique em casa. Eu lembro. A gente não olha o jornal. Nós fomos de boa pra igreja. Aí algumas pessoas mandaram mensagem, mas já tava no caminho. Pastor, vai cancelar o culto? Falou, não, já tô indo pra igreja. E fomos, fizemos o culto normal. Quando foi na última música, começou pá, altão. E eles soltam fogos, né? Muitos fogos. Pra disfarçar Os tiroteios. E os fogos estavam sendo soltados no terreno atrás da igreja. Então era muito alto, muito alto. E as pessoas, assim, morrendo de medo. Algumas nem sabiam o que estava acontecendo, mas eu sabia. Eu estava na oração. Eu não corei tanto durante um culto. Porque é muita responsabilidade. Pesava, assim. Senhor, não tenho medo que aconteça comigo. Mas eu olhava para as crianças ali, para os idosos. E eu falei, Senhor, por favor, protege a nossa igreja. Protege. Eu não corei tanto. E as minhas palavras e a minha oração não era muito grande. Eu, Senhor, por favor, protege. Livra-nos, Senhor. E não aconteceu nada. Nós terminamos mais cedo aquele dia. Mandamos todo mundo para casa de carona. E assim, nós seguimos e a igreja continua crescendo. Então, Nós não entendemos como. Não é por nós, como a gente falou. Todos os nossos planos deram tudo errado. O que está seguindo agora é Deus. Claro, né? Nós estudamos, sim, como você falou. Nós estudamos muito. Nós lemos muito. O Mateus, ele lê muito, muito mesmo. Sim. Nós dois, né? Mas ele, mais que eu. Porque ele gosta de ler. Ele leu muito sobre igreja, sobre o verdadeiro evangelho, como levar. Isso foi mudando muito, foi nos dando crescimento espiritual também. Porque eu vi até um podcast uma vez falando assim, sobre leitura, né? Cara, mas pense em uma pessoa, você passar tempo com uma pessoa que você admira muito. Seria maravilhoso, né? E você pensar que ao ler um livro, você pode passar horas e horas com aquela pessoa aprendendo. Então a gente começou a ler livros de outros pastores, de pastores que implantaram igrejas, ou pastores já idosos que já têm um longo histórico de crescimento de igreja. Nós começamos a estudar esses pastores, a aprender com eles e nos sentíamos sentando, sabe? Pastores como John Piper, Rick Warren, Paul Washer e o Timothy Keller, sabe? São pastores assim que foram fundamentais e são ainda na nossa caminhada nos seus livros, nos ajudam muito. Livros como Igreja Centrada, Em Busca de Deus, são livros assim que balizaram o nosso crescimento como pastor, como Mateus como pastor, como esposa, nesse crescimento espiritual para levarmos a nossa igreja, entendeu? Então, você chega, por exemplo, a gente tinha um conflito também. A gente pensava assim, estamos numa igreja de periferia. Então a gente precisa deixar o evangelho bem simplesinho. Só que isso não deu. A gente tentou. A gente falou assim, nós não vamos nivelar por baixo. Vamos fazer essas pessoas crescerem. Então a gente começou a trazer um conteúdo. Cara, você vai lá, a gente tá falando de evangelho, de ciúmes de Deus. A mensagem semana passada foi os ciúmes de Deus. Só que as mensagens não são difíceis, porque a gente leva exemplo, história, para que as pessoas entendam um assunto complexo. Eu sei que vocês investem também no próprio crescimento intelectual da igreja. Eu sei que vocês têm curso, tem preparatório, tem... Sim. Justamente para crescer mesmo a igreja no seu conhecimento. Exato. Como é que funciona isso? Nós percebemos que muitos jovens não conseguiam passar no vestibular, né? É uma realidade. A família deles, ninguém faz faculdade. O nível intelectual das pessoas, muitas vezes, era baixo porque a sua família criou assim. Então, o que a gente fez? Não vamos deixar assim. Primeiro, né, as nossas mensagens não são a mamão com açúcar. Nossas mensagens são mensagens que levam uma teologia, doutrina, mas de forma acessível. E a gente criou um ministério chamado Nova Cursos. Foi um projeto inicial de cursinho preparatório para vestibular, onde nós damos aulas semanais. Todo dia tem uma aula de uma matéria, por exemplo, um dia é português, outro dia é física, outro dia é química, outro dia é biologia. E são professores voluntários da própria igreja. Ou alguns, né, agregados, assim. Tem emprestados de outras igrejas. Tem os emprestados que nos ajudam lá. E esses professores
2 horas da semana deles gratuitamente para o Senhor ali. E eles ajudam esses meninos a passar no vestibular. Inclusive, nós já tivemos... Foi nosso primeiro ano, né? Não foi o ano todo, mas nosso primeiro ano foi agora, esse último ano. E nós tivemos 2 aprovados. Que legal. No vestibular, uma engenharia e outras... Universidade pública? Da universidade na UEA. Legal. Então, a gente está imensamente feliz, porque eram jovens que normalmente não conseguiriam, mas ali com a ajuda de estudar, né? Porque a gente trouxe um método. É muito difícil estudar em casa. Às vezes eles moram em casas barulhentas, com um monte de gente. Com um monte de cachorro. E aí é difícil. E lá não, eles têm pelo menos 2 horas por dia, onde eles se concentram. A gente leva exercício, nós compramos um cursinho preparatório aí muito bom, e para ajudar, né, como oferta, umas pessoas ajudaram, e nós baixamos exercícios, questões de prova, e nós damos para ele. Então, cara, isso é muito bom. E eles estão fazendo, tem pessoas desde o primeiro ano, então já estão preparando para PSC, CIS, porque tudo começa no primeiro ano. Sim. Às vezes não adianta pro terceiro ano tentar passar no vestibular se a pessoa não estudou nada nos outros anos. Então, a gente já incentiva eles. Então, isso tem sido muito bom. A gente começou agora, assim, faz 1 ano só. Eu creio que os frutos disso vão ser a longo prazo. Legal, que maravilha. O nosso grande público são mulheres. E, como eu falei ainda há pouco, infelizmente, né, nós estamos vivendo uma geração onde o papel da mulher está muito invertido, né? Satanás conseguiu enganar algumas mulheres sobre o seu papel, sobre a sua importância, sobre questionar a Deus, sobre a sua identidade mesmo, quem ela é em Deus. E infelizmente isso trouxe mulheres inseguras, mulheres depressivas, mulheres ansiosas. E hoje a Thaís é uma mulher realizada, né, na sua personalidade, no seu eu, né? Sendo uma esposa de pastor, vivendo uma realidade difícil, mas ao mesmo tempo gratificante. Qual recado você deixaria para essas mulheres que têm medo de cumprir o seu papel diante de Deus, diante da sociedade, diante da família? Bom, eu sei que você tem um ministério de mulheres na igreja, né? Tenho, a gente tem mais ou menos. Porque a gente deu uma pausa e nós estávamos fazendo culto de mulheres, né? Ano passado nós fizemos vários. Só que nós estamos no processo da igreja de construção aí. Vou já falar. Vamos já falar sobre isso. Então, eu sou arquiteta. Não sei se alguns sabem, mas eu sou arquiteta. Formada em arquitetura e urbanismo. E para mim eu ia ser arquiteta, né? Mas quando o Senhor nos chamou, Deus foi mudando todos os planos, né? E aí depois que eu terminei a faculdade, logo depois nós casamos, né? E nós assumimos a nova Igreja Batista Nova Cidade. Então, como meu esposo trabalha no distrito, para ele é muito difícil lidar com todas as demandas que um pastorado precisa, né? Tá aconselhando todo o tempo, vendo programações, aprovando. Então, eu assumi esse papel de ajudá-lo, de auxiliá-lo, de estar ao lado dele e de assumir para mim mesmo muitas das atividades que seriam só para ele. E então, hoje nós conseguimos contratar um funcionário que é um pastor auxiliar. Então, eu e ele, vou cobrando ele, nós vamos ajudando e vamos vendo todas as programações, os cultos. E o Mateus pode exercer o papel mais de aconselhador, de pastorado mesmo, porque uma igreja não é só isso, uma igreja tem muitas demandas. Então, a parte administrativa da igreja, exato, a parte é muito administrativa. Grande. Então, agora estamos atrás de CNPJ, o projeto da igreja, construção. Então, eu assumi essa parte. O Mateus pode respirar e ser pastor, né? De conseguir aconselhar, ele que faz muitos aconselhamentos, de conseguir fazer as mensagens e mensagens boas, com qualidade. Então, a gente meio que se ajuda, se dividiu para conseguir avançar o reino de uma forma melhor. Então, por isso, hoje eu sou muito realizada nisso, de auxiliar o meu esposo, de estar ao lado dele, de ajudá-lo naquilo que ele não consegue fazer. Então, os pepinos, quando ele está lá no trabalho, agoniado numa reunião, eu que resolvo, eu que vou nos cartórios, resolver problemas. Os aconselhamentos. Velório, por exemplo, sou eu que vou. Ele não tem como, né? Porque ele trabalha.
não pode sair assim tão facilmente. Então, não é uma vida fácil, uma vida de um pastor bivocacional. Não é nada fácil. Mas eu escolhi, então, assumir esse papel de auxiliadora, realmente. E de, tipo, cai pra dentro. É pra mim. Eu assumo os pepinos. E vamos lá. Então, eu sou muito feliz. Eu amo a nossa igreja. Deus nos deu líderes que são, assim, mais que líderes, são amigos. São muito leais. Nós ajudamos uns aos outros, exortamos uns aos outros. Nós éramos líderes de GA até pouco tempo atrás. Nós saímos agora da liderança de GA para nós focarmos nos líderes. Porque uma igreja sem os líderes, né, não anda. Então, por exemplo, eu estou agora com as líderes de GA, nós estamos lendo um livro juntas. Todo dia nós compartilhamos, eu mando um áudio para elas. Então, eu estou me focando nas mulheres também, porque eu creio que Deus me chamou ali para as mulheres. O Mateus tem um poder de alcance ali como pastor até um certo ponto. Mas eu sei o que as mulheres estão passando e nós ajudamos umas às outras. Nós deu para elas a abertura de poderem também falar comigo. Eu não sou uma líder assim que estou aqui no erro e elas não podem me exortar, não. Elas podem me exortar, podem dizer tá errado. Poxa, você poderia ter feito diferente. Então a gente tenta criar essa liderança assim de que nós podemos ajudar uns aos outros. E isso tem fortalecido muito, sabe, a nossa igreja. Então, se você perguntou, né, hoje você é feliz, você é realizada? Sim. Sim, apesar das dificuldades. Não quer dizer que não tem dificuldade, porque tem. Mas acho que estamos onde Deus quer que nós estejamos e isso é suficiente. Maire já falava, né? A sua missão é o que lhe protege, inclusive das diversidades. Mas me conta aí sobre essa novidade, né? Sobre a igreja. Eu sei que vocês compraram um terreno numa avenida super badalada aqui de Manaus. Uma pequena igreja conseguiu fazer um feito de um terreno bem caro, né? Num valor bem complicado. Como foi esse processo? Como é que vocês estão? Eu sei que vocês estão no frenesi para começar a construção. Sim. Tudo na nossa igreja foi muito difícil, né? Nós, até hoje, não conseguimos tirar um CNPJ. Inclusive, coloque nas suas orações aí. Porque é difícil. O local onde a gente está não consegue tirar CNPJ. E aí nós oramos, Senhor, nos tira daqui, nos leva para um lugar mais público, que passe ônibus. Porque as pessoas, para chegar na nossa igreja hoje, elas não conseguem ir de ônibus. Ou elas vão de Uber, ou elas vão a pé, porque moram bem perto. Mas não dá, não tem parada nem perto, assim. É longe e é perigoso sair andando, de assalto e tudo. Então, a gente ora para que possa ser um lugar mais acessível, né? Se já está crescendo tanto a igreja assim, um lugar que as pessoas não podem ir de ônibus, elas só podem ir de Uber ou de carro, o que Deus poderia fazer num local com mais acessibilidade? Então, a gente começou a orar por isso, um local mais seguro, que não tenha tanta droga. Eu sei que Manaus, né? Todas as grandes cidades do Brasil é perigoso, mas um pouco menos, né? Que não tenha seja vendendo droga do lado da igreja. Então, nós oramos e Deus mostrou há uns 2 anos atrás um terreno ao lado de um shopping muito grande aqui da cidade, que é o Shopping Via Norte. E esse terreno assim, era um sonho. Nós não tínhamos nem perto do valor na época, mas ainda era um terreno muito mais barato do que outros. E aí nós começamos a orar e vamos juntar dinheiro pela fé. Só que nenhum terreno fica à venda por tanto tempo. Mas não sei o que Deus fez, que ninguém quis esse terreno. Foi Deus. Veio a pandemia, A gente ficou 2 anos juntando dinheiro. E veio a pandemia no meio, as pessoas desempregadas. Cara, mas Deus colocou as pessoas certas na nossa igreja. Deus trouxe médico, doutor em professores, doutores. E Deus deu também promoções nos trabalhos de várias pessoas, promoções no nosso trabalho. E Deus deu fé também para a igreja. Mesmo para os que porque vocês compraram um terreno com valor bem alto numa igreja, com uma igreja pequena. Exato. Na época você tinha o quê? 150 membros? Por aí. E Deus deu muita fé. Pessoas que ganhavam pouquinho. Teve um casal lá na igreja que a filha deles é especial. E eles pagavam um valor na fisioterapia. E eles não têm muito dinheiro, mas eles pagavam um valor ali suado na fisioterapia. Eles perceberam que eles conseguiam fazer a fisioterapia dela em casa, eles já tinham alguns equipamentos. Eles falaram, pastor, pela fé, 1 ano, nós vamos dar o valor da fisioterapia da nossa filha. Nossa. Para
Não, fico até emocionada. Mas ele fala, e nós confiamos em Deus. Nós vamos fazer em casa essa terapia. Nós cremos que Deus pode fazer muito mais. E Deus só abençoa esse casal, sabe? Apesar das dificuldades. E essa é só uma das histórias. Tem muitas histórias de fé mesmo, de pessoas que foram movidas por fé. E nós conseguimos o dinheiro depois de 2 anos. O valor do terreno tinha dobrado, porque valorizou, o shopping cresceu, o valor dobrou. E mesmo assim a gente conseguiu comprar à vista. Temos o dinheiro. Mas aí a gente estava zerado e só tinha um terreno. E nós passamos, então, agora vamos começar a juntar dinheiro para construir, né? Só que o terreno, o que a gente dava para comprar, não tinha, estava sem muita documentação. Tivemos que correr atrás de documentação. Já estamos correndo atrás de documentação para regularizar tudo. E agora, essa semana, nós finalmente temos uma notícia aí que nós vamos começar, enfim, a construção. Louvado seja Deus. Nós compramos o terreno ano passado, no final do ano passado, e agora, né, no meio do 2022, nós finalmente vamos começar. Nós não temos recursos, nós não temos dinheiro para terminar, não temos. A gente tem pouquíssimo dinheiro, acho que nós temos 10% do que precisaria para construir o prédio inteiro, mas nós vamos começar pela fé. Nós precisamos começar, dar um passo de fé, e nós cremos que o Deus que começou essa construção, ele vai terminar como ele fez com Neemias. Vai terminar a boa obra, literalmente. Vai terminar. Que legal, olha, que legal. Thaís, deixa um recado aí para essas jovens, para esses jovens, né, que nós temos um público bem diversificado, para essas mulheres, para essas senhoras que têm medo, né, que por algum momento acham que são incapazes, que, como você disse, por muito tempo você se achou assim. É possível fazer aquilo que Deus quer, mesmo com medo? Cara, acho que a primeira coisa, o recado que eu dou para você é entender, você é incapaz mesmo. É isso. Você não consegue mesmo, mas você tem um Deus que, se te chamou, ele vai te capacitar. Então, acho que eu tive essa consciência de que eu sou incapaz, eu não conseguiria sozinho, mas eu me aproximei do Pai. E se eu desse um recado assim, que acho que o que foi que moldou, não foi a minha força de vontade, não foi os meus talentos, não foi o quanto eu estudei, isso ajudou, mas foi principalmente intimidade com Deus. Então, se eu pudesse dar um recado, é mulher, Deus tem um chamado para você. Deus tem chamado para as mulheres nessa geração, essa geração feminista que quer lutar por seus direitos, meu corpo, minhas regras. Deus tem chamado mulheres para serem esposas, mães, para criarem bons filhos, para serem auxiliadoras de seus maridos, para levarem os ministérios de seus maridos, para serem mulheres anônimas, mas que vão causar grande impacto no reino dos céus. Deus tem chamado mulheres, e talvez você seja essa mulher. E você não é perfeita, você não é capaz. Eu sei que os coaches vão dizer, você é capaz. Mas infelizmente o evangelho diz que nós não somos. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Nele nós podemos. E o meu maior recado é: se aproxime de Deus, mulher. Ore muito, tenha uma hábito da oração, da meditação, do estudo da palavra diário. Busque a Deus, não pelo aquilo que Ele pode oferecer, mas por quem Ele é. E o Senhor vai te levando para o lugar da vontade dEle. Foi isso que aconteceu comigo. Deus me levou. Onde eu estou hoje não foi onde eu me esforcei para estar, foi para onde Deus me levou. Sim, nesse processo eu trabalhei, estudei, fiz a minha parte, mas tudo foi sobre Deus. Foi Ele quem fez. Então, o meu recado, resumindo, é: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Sonhos? Quais sonhos? Cara, o sonho é ver a igreja construída. Nós temos esse grande sonho. Nós estamos com o terreno lá, vamos começar semana que vem, mas meu sonho é ter a igreja construída. Tenho sonhos de talvez ter filhos também, né? E tá nas mãos de Deus também. E de continuar avançando o reino. Eu quero levar minha vida, oferecer minha vida para o reino de Deus, para avançar o reino de Deus. A minha vida é de Deus. E eu não quero ficar parada num banco fazendo nada. Não quero. Não porque meu valor está nisso. Não por causa disso. Eu sei que eu já sou amada por Deus, mas justamente porque eu sou amada por Deus, eu quero que a minha vida seja para servir a Deus. Amém. Poxa,
Temos que acabar o nosso podcast. Todo mundo diz, né? Mas muito obrigada, né? Eu acho que você é um grande exemplo, inclusive para mim, para minha vida, né? Quem você se tornou. E eu tenho certeza que vai falar muito ao coração desses jovens. Você é muito jovem ainda, né? Mas vai falar muito, que é isso que a gente precisa. É uma geração que vai fazer, que vai se permitir ser usada por Deus na proporção do seu relacionamento com Ele. Muito obrigada, galera. Muito obrigada mesmo por aguentar a gente até aqui. Um beijo, abraço. Verdade. Não deixa de curtir e compartilhar e comentar lá o nosso vídeo para que o YouTube entenda que nós somos relevantes, né? E siga também o YouTube da... Como é que é o nome do... Da Nova Igreja Batista Nova Cidade. E ore por essa... IBNC. IBNC. E ore por essa construção, né? Pode ajudar também financeiramente. Pode ajudar. O Pix aqui, mas brincadeira. Muito obrigada. Um beijo, um abraço. Tchau, gente. Tchau.